descansados ou não descansados? Os meninos chegaram, pré-adolescentes e adolescentes, olha só, a Nena está chamando a atenção, crianças podem ir, já para o Luz Kids, tá bom? Vão lá todo mundo. Mas os nossos pré-adolescentes e adolescentes que saíram do Luz Kids, chegaram hoje à tarde, de um tempo muito especial. Eu pude estar lá muito rápido no sábado, e como é bom ver o que está acontecendo na nossa igreja, com essa faixa etária especialmente. Como esses meninos foram abençoados, como que eles abençoam também, como os tios e tias dessa geração são um presente de Deus para eles, de verdade, graças a Deus por isso. O Léo, na direção do Léo, nosso obreiro dessa área, seminarista, Deus tem feito muito, eles saíram impactados, falando, rindo, chorando, ralados, mancando, mas saíram vivos, graças a Deus. E nós de cá, que a gente saia assim também, hoje, nem que seja no coração, rindo, chorando, mancando, mas vivos, para a gente seguir a nossa semana. Imagine o seguinte, Jesus vai chegar amanhã, umas 4 da tarde, onde você vai estar? 4 da tarde, ele vai se encontrar com você e dizer para você o seguinte: hoje à noite eu vou jantar na sua casa. Como você se sentiria? Qual seria essa experiência de receber Jesus? Naquele momento, o que você faria? E meia hora depois, quando ele já tivesse te deixado, e você só com essa notícia, se isso fosse verdade, como estaria seu coração? Você iria para casa correndo? Você iria fazer o quê? Eu não sei. Eu sei lá o que eu ia fazer, meu Deus do céu. Jesus na minha casa. É mais fácil receber quem a gente considera, por algum motivo, inferior a nós. Não é? Se fosse alguém que precisasse muito de mim, de forma que eu achasse que eu poderia ajudar, talvez isso facilitasse o meu jeito de ver uma situação como essa. Jesus, na verdade, se convidou para almoçar na minha casa, para jantar na minha casa, não eu, ele. Isso é estranho. Mas quando alguém que a gente considera muito superior a nós precisa ser recebido por nós, o coração muda. O que a gente faria com uma coisa como essa? A gente tem um exemplo de Maria e Marta, não é? 2 atitudes diferentes. Mas eu nem sei o que eu faria. Eu acho que eu ficaria assim, eu tenho que preparar as coisas bem. Aí eu lembraria de Marta. Aí eu falaria, não, vou ficar com Jesus. Mas aí eu pensaria, mas aí cadê a comida? Eu não sei não o que eu faria. Mas eu quero convidar você a gente ler uma história hoje, onde alguém que se considerava superior a todos, olha só, recebeu a visita de alguém muito mais superior a ele. Está em Lucas capítulo 19, vamos abrir. Lucas 19, os versículos 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Enquanto você abre, eu quero te lembrar e reforçar isso que a gente viu no flash, tá bom? Dia 7, sexta-feira, a gente tem um encontro para casais, cada casal consigo mesmo, e as crianças podem vir para cá, Juventude e Luz Kids vão dar esse presente, uma taxa simplória de R$20 para a gente custear a comida desses meninos aqui, e da gente também, claro, tá bom? Dia 15 de junho a gente tem Cultura do Reino, vai ser muito legal, hein? Não perca aqui na igreja à noite, para comermos juntos coisas de milho e regionais, cantarmos, vai ter dança de vários estilos, coral, vídeos, vai ter um piano aqui, vai ter muita coisa acontecendo, aqui e lá fora, então você não pode perder, a entrada é gratuita, a gente vai celebrar juntos ao Senhor, e isso vai ser, claro, revestido como recurso missionário também para o apoio das famílias lá no sul do país, como a nossa igreja continua fazendo, tá bom? Continua fazendo. E por último, a nossa eleição, algo assim, muito sério e definidor
da nossa igreja para os próximos 5 anos, pelo menos. Mas isso pode marcar muito mais para além disso, porque a gente vai, na graça do Senhor Jesus, poder, pelo Espírito, dizer quem a gente reconhece como líderes da nossa igreja, para tomarem algumas decisões assim muito fundamentais e fundantes. Então, essa é uma responsabilidade, não só um direito, claro, mas também um prazer daqueles que são membros comungantes dessa igreja. Então, ore por isso. Que seu coração seja sensibilizado para esse tempo que é de tanta alegria, de tanta simplicidade, mas onde a igreja pode experimentar desse espaço democrático, por assim dizer, onde Deus recebe e ouve o que a gente também tem a dizer. Isso é muito especial. Mas vamos voltar para o nosso texto. Lucas 19, a história que a gente conhece muito bem, do publicano Zaqueu. Diz assim o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, num sicômoro, numa árvore, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor. Como o pastor Rodrigo disse essa manhã, nós estamos vivendo esse ano sob um tema geral: somos luz na luz de Jesus. Só ouvi o Marco Túlio e a Raquel. Então assim, eu acho que não teve nenhuma vez que o pastor perguntou só uma vez essa frase, né? Então eu vou fazer isso pela segunda vez. Somos luz na luz de Jesus. Tá feriado, tá pouco, mas a gente consegue. Somos luz na luz de Jesus. Como isso tem se desenvolvido para a gente entender que Deus brilha em nós e nós brilhamos de volta como comunidade? A partir de 3 ênfases. O ame. Ame. Ame Deus e as pessoas através de acolhimento, missionalidade e espiritualidade. Nós começamos do final para o começo. Começamos falando de espiritualidade, lá no começo do ano, a partir principalmente daquela série Fale aos Ossos, onde a gente viu como Deus nos chama a uma vida mais profunda e sensível a Ele, ao seu Espírito, nessa relação com o Senhor, o que particularmente me abençoou demais. E depois, no meio do mês de maio, no mês que passou, a gente falou sobre acolhimento, mês da família, sobre como receber o diferente, com portas abertas. Isso se encerrou no domingo passado. Mas hoje, ainda sem entrar no próximo tema, e eles não vão acabar já no próximo mês, porque no segundo semestre a gente volta de novo a pensar sobre isso de outras formas. Mas antes de falar sobre missionalidade numa série, como o Rodrigo pregou essa manhã, e à noite eu quero conversar um pouco com você, eu quero perceber como que de acolhimento a gente passa a missionalidade, a sermos missionais, missionários, e como essas coisas estão muito ligadas. Esse texto apresenta, de alguma forma, como essas coisas estão muito juntas. Eu não vou pregar sobre aquilo que é primeiro, ou mais proeminente no texto. Eu quero pregar sobre, a partir de uma ênfase mais específica, eu quero falar sobre hospitalidade. Hospitalidade se referindo não ao acolhimento de modo geral, como a gente já falou, mas como a gente deve usar a nossa casa, a estrutura casa, para tanto sermos acolhedores, olhando para trás, no mês que passou, como também sermos missionais, uma forma de fazer missão e evangelizar também, olhando para frente. Aqui nós temos, então, a figura de Zaqueu. Zaqueu, que não era
alguém qualquer. Zaqueu era o maior dos publicanos. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Alguém muito reconhecido por isso. E a Bíblia diz nesse texto que ele não era um publicano qualquer. E é interessante que a gente não conversou, eu e o Rodrigo. A gente quase pregou o mesmo texto, uma curiosidade, esse domingo. A gente conversou e teve que adaptar rápido. Mas ainda assim a gente pregou sobre 2 cobradores de impostos. Ele falou sobre Levi, discípulo Mateus, hoje de manhã. E hoje eu estou falando sobre outro discípulo, que se tornou discípulo de Jesus, Zaqueu. Que não como um qualquer, era um maioral, um dos chefes dos publicanos. Homens que eram judeus, do povo de Israel, que tinham acesso à Torá, aos escritos, às profecias, que hoje a gente chama de Antigo Testamento, sabiam como a relação com Deus se dava, mas ainda assim usavam dessa posição para usurparem o próprio povo. Porque eles não cobravam só o que era justo para dar para o império. Isso eles cobravam, mas o que sobrava disso, eles pegavam para eles mesmos. Então eles eram conhecidos como traidores do povo. Não eram romanos que cobravam impostos dos judeus. Os romanos alugavam judeus específicos, como Zaqueu, por assim dizer, para cobrarem os seus impostos. E assim eles eram muito mal vistos pela sociedade. Eles enriqueciam, sim, às custas de injustiça. E a gente tem esse homem, que era baixinho, não sei o quão baixinho ele era, mas ele era de baixa estatura, e olha que os judeus a essa época não eram altos, eram já baixos, com média de 1,60 e poucos, homens, 1,65. Então ele era mais baixo que isso. Zaqueu, que ao invés de fazer um convite hospitaleiro para Jesus, o que acontece? O contrário. Jesus fala, eu vou na sua casa. E aí, olhando para o texto, e percorrendo esses 10 versículos, a gente vai ver como algo que chama a nossa atenção primeiro, como esse homem desejava ver Jesus. O texto diz que ele queria, versículo 3, ver quem era Jesus. Era um desejo do seu coração. Zaqueu, sendo injusto, imoral, provavelmente, com toda certeza, na verdade, ouviu quem esse homem era, Jesus. Mas Jesus não estava em Jericó, que era a cidade de Zaqueu, de forma fixa, ou residente, ou por algum tempo. Ele estava passando por lá. Os próximos capítulos de Lucas vão descrever a última semana de Jesus. Ele está indo para Jerusalém para morrer. E passando para chegar em Jerusalém, passa-se por Jericó, descendo para Jerusalém. E é isso que está acontecendo, Jesus está indo para lá. Ele encontra um outro homem, que recupera a sua visão, na porta da cidade. Lembra que esse homem grita por Jesus? Jesus entra em Jericó para falar com esse homem, numa vida ordinária como a sua, como a minha, e a de muitas e muitas pessoas. Que dia era esse? Segunda, terça, não sei. Mas Zaqueu acordou para fazer o de sempre. O de sempre. Acordou de manhã, vamos imaginar, se aprontou, tomou seu café, escovou os dentes, foi trabalhar para enriquecer de forma injusta. De forma injusta. Sem respeitar o outro, aquilo que o outro é e constrói. Esse homem. Daqui a pouco Jesus começa a passar. E é essa altura onde Jesus passa, uma multidão passa junto. E esse homem deseja ver Jesus. Ainda que fosse rico, ele provavelmente não tinha amigos, não tinha uma vida social, uma vida pública, ele não era alguém popular. Ele estava vivendo a sua vida. Ninguém deu espaço para Zaqueu ver Jesus.
ele sobe numa árvore. Árvores como essas que a gente planta, na verdade que a prefeitura planta, né, no caminho, são árvores que não atrapalham tanto, mas a essa altura, nessa época em Jerusalém, os sicômoros ou figueiras brabas, assim, né, bravas, eram baixas, com troncos, inclusive, que iam quase até o chão, de modo que uma pessoa baixa, como Zaqueu, poderia subir. Ele não se importa com a sua posição social, afinal de contas, nem amigo ele tem direito. Então, assim, o que ele quer ver é Jesus. E ele sobe para enxergar Jesus. Ele quer ver só, gente. Ver mesmo, curiosidade. Isso é interessante, né? Calvino diz, João Calvino, teólogo, que a curiosidade é uma porta para você encontrar Deus. Aquela pessoa que é curiosa. Deus, uma hora, pega alguém curioso, sim. Eu vou falar uma história de uma pessoa como essa hoje. Não estou falando sobre hospitalidade ainda, perceberam? Mas Zaqueu sobe a essa árvore e daqui a pouco alguém que queria ver Jesus é surpreendido por alguém que queria ver ele, o próprio Jesus. Então, se no versículo 3 a gente lê Zaqueu querendo ver Jesus, no versículo 5 a gente vê Jesus olhando para cima e dizendo: Zaqueu, diz pelo nome, né? Já é uma loucura, hein? Desça depressa, quero ficar em sua casa, hoje, já. Jesus era chamado para ir na casa das pessoas. As pessoas queriam ser hospitaleiras com Jesus. Jesus era uma boa companhia. Mas aqui, foi Jesus que se convidou para entrar na casa de alguém que não era uma boa companhia. Os papéis foram invertidos. Jesus queria estar. Na verdade, o texto original vai dar uma ênfase muito maior a esse queria. Tem algumas traduções que colocam: me convém estar na sua casa. Não é o caso de assim, dá para eu ir na sua casa, Zaqueu? Não. Zaqueu, eu vou na sua casa hoje à noite. É o que eu devo fazer. De modo que Jesus passar por Jericó, Jesus ir até a casa, o lugar talvez onde Zaqueu se sentisse protegido e livre, o único lugar em Jericó. Jesus queria estar lá dentro. Jesus curou pessoas na beira da rua, conversando com elas, chamou Zaqueu, chamou André, João, Pedro, no mar, enquanto a vida acontecia. Por que Jesus não parou para conversar com esse homem aqui, ó? E conversou ali mesmo. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. E casas são aquilo de mais íntimo e precioso que a gente pode construir. A gente se sente em paz e seguro, a gente volta para casa. É ou não é? Depois de ficar muito tempo viajando, você pode ir para o melhor hotel, você vai sentir saudade de casa, do seu colchão ruim e do seu travesseiro cheio de ácaro. A gente quer a casa da gente. As nossas casas são os nossos lugares. Agora, Jesus disse que ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça, não tinha onde dormir. Qual que era a casa de Jesus? Onde Jesus morava? Olha só, Zaqueu desce rapidamente, depois desse apelo de Jesus, muito forte: eu quero ficar na sua casa, não tem opção, e recebe Jesus na sua casa, naquele dia. Esse era o desejo do Mestre. Assim como Deus deseja tanto ser recebido por nós, ou Ele não nos chama de sua casa, de seu templo, quanto que nós também sejamos recebidos por Jesus. A palavra original que dá origem à palavra hospitalidade, a palavra grega hospes, significa, interessantemente, as duas coisas, tanto anfitrião quanto hóspede, de modo que essas coisas podem virar a mesma coisa. Na dinâmica da hospitalidade, quem recebe pode ser recebido, e vice-versa, tanto anfitrião quanto hóspedes. Esse é o apelo para Jesus, de Jesus para nós. E Jesus então vai para a casa
de Zaqueu, que não era a casa dele. E quem é que é hospitaleiro nessa situação? Zaqueu? Não, Jesus. Jesus é quem recebe Zaqueu na própria casa de Zaqueu. Quando Jesus entra em uma casa, ele transforma essa casa. E casas são pessoas. Tá bom? O que fazia do templo uma construção especial? A presença de Deus. É quem mora na construção que dá valor à construção. Quem é a sua casa? Você é a sua casa. Seus filhos são a sua casa. E Deus quer mudar a dinâmica da sua casa, dizendo que Ele vai te receber como o anfitrião na sua própria casa. Vamos seguir o texto para a gente ver as implicações disso para nós. Jesus, então, recebe Zaqueu na casa de Zaqueu. E Zaqueu, claro, o texto faz um avanço temporal, porque Zaqueu já vai responder a Jesus o impacto dessa visita na sua vida. Mas provavelmente Jesus passou um tempo ali, conversando com Zaqueu, dizendo palavras de vida, decifrando o coração desse homem sem amizade, seco e árido. O que acontecia do lado de fora? Uma multidão murmurava, porque eles sabiam quem Zaqueu era, eles sabiam que Jesus era. Jesus, para eles, nessa altura, era a grande solução dos problemas deles. Jesus curava as pessoas, conversava olhando nos olhos, não tinha medo de tocar no doente, por causa de ficar impuro cerimonialmente, ou coisas do tipo. Como Jesus poderia, então, entrar na casa desse homem que oprime, traz peso sobre nós? Eu fiz declaração de imposto de renda essa semana. E eu vou ter que pagar imposto, um tanto lá, não sei. E isso desperta na gente um senso de justiça. Meu Deus do céu, eu já pago coisa, imposto, a rua está toda cheia de buraco. Você fica assim em crise. Imagina num contexto onde a única pessoa justa, Jesus, que conhece todo mundo, é um judeu de origem, um rabi. Ele sabe quem Zaqueu é. Ele está entrando dentro da casa desse homem, que bota peso sobre nós, e a gente não pode fazer nada, que traz humilhação para nós. Jesus faz a sua casa dentro da casa de Zaqueu, para receber esse homem que ninguém recebia. Eu quero contar para vocês muito rápido, é muito rápido mesmo, porque tem muita história, o momento de conversão da mulher que escreveu esse livro, O Evangelho e as Chaves de Casa, praticando uma hospitalidade radicalmente simples em um mundo pós-cristão. Toma cuidado se você for ler esse livro, porque ele pode mudar a sua vida para sempre. Pode estragar sua rotina, suas prioridades. Rosaria Butterfield, uma mulher que era ateia, não cria no Senhor, pelo contrário, estudava e, como de fato é, muito estudiosa, muito capacitada, letrada. Ela queria entender um pouco mais dos cristãos, da Bíblia, para o seu processo de estudo, né? Formal. E como uma pessoa honestamente intelectual, pelo menos, ela falou, eu preciso então que alguém me ensine, me ajude a ler a Bíblia, porque eu quero entender como uma fonte primária, eu não quero ficar escrevendo de algo que eu sei, como cristãos muitas vezes fazem. A gente cria um espantalho de alguma coisa, de alguma religião, de alguma coisa, e a gente fala do jeito que a gente quiser, porque a gente ouviu falar. Essa mulher não fez isso, e graças a Deus por isso, ela foi pedir a ajuda de algum cristão, para que ajudasse ela a ler a Bíblia, entender o texto, para fazer as suas devidas críticas, como um livro que é cheio de fábulas, que é preconceituoso, opressor, e que pode ser usado para ser, inclusive. E era a experiência dela. E ela não encontrou ninguém que a ajudasse a ler a Bíblia.
E aí ela escreveu um artigo, disponibilizou ele de forma digital, online, dizendo como que os cristãos que se julgavam pessoas de boa moral, acolhedores em tantos sentidos, não se dispuseram, nenhum dos que ela procurou e pediu ajuda mesmo distante, para ter essa jornada com ela. Um pastor, que ela nem conhecia, que não conhecia ela, olhou, visualizou esse texto, achou o e-mail dela, escreveu para ela dizendo: agora eu quero te ver. Eu quero conversar com você. E como ele fez isso? Ele fez isso chamando a Rosária para um jantar na sua casa. Ele não escreveu, não pediu celular, não marcou um café. Ele queria que ela fosse na casa dele. E ela diz nesse livro que quando ela passou, ela diz: quando eu passei por aquelas portas, a porta da casa daquele homem, daquele pastor, eu encontrei a cruz. Ela ficou de joelhos e o seu coração espedaçado quando cristãos praticaram a verdadeira hospitalidade com ela. Não são cristãos afirmando defeitos, problemas e pecados, mas são cristãos confirmando aquilo de belo e bom que Deus distribui entre nós. Algo que nós deveríamos fazer, inclusive, meus irmãos, e é desafiador. Nós deveríamos não categorizar as pessoas e reduzir elas a uma parte do que elas são. Se você encontrasse uma pessoa que é gay, como você lidaria como cristão para com ela? Ela é a sexualidade dela? Ou essa é parte de quem ela é? Porque o que a Bíblia diz que ela é alguém imagem de Deus. E é só o momento que a gente tiver coragem para afirmar aquilo de bom que as pessoas têm, ainda que elas tenham coisas pecaminosas, é que elas irão se abrir e a nossa casa vai abrir junto, para que elas comecem a perceber como o Evangelho é de fato um poder que destrói todas as muralhas do nosso coração, que são contra o Senhor Jesus e o seu reino. É graça comum. Uma pessoa de sexualidade resolvida diferente da gente pode ser muito mais gentil e generoso que nós, e o nosso papel é afirmar isso. E juntos, essa pessoa perceber que ela não deve se repousar somente nessa graça comum da gentileza e generosidade que ela tem, mas que por causa dessa relação e porque a gente se abriu para ela, ela precisa de uma graça especial que ela não tem. Ela precisa ser salva pelo Senhor Jesus. Onde isso acontece? No lugar de maior vulnerabilidade que a gente já construiu, nas nossas casas. Onde as pessoas entram, sentam-se à mesa com a gente, veem as roupas da gente estendidas no varal e veem se a nossa pia está com vasilha suja ou com louça limpa. É nesse lugar onde as pretensões de diferença caem e onde a missionalidade pode encontrar um lugar para o acolhimento. E Deus transformar não só pessoas, e prestem atenção nisso, a hospitalidade não é um dever da igreja só para abençoar o outro, é porque a gente mude enquanto a gente for hospitaleiro. A palavra hospital vem de hospitalidade, onde as pessoas são acolhidas e são curadas porque são acolhidas. E qual é a maior cura que alguém pode receber se não encontrar o Evangelho? E Deus tem nos chamado como esse homem, que tinha um background religioso, mas precisava ser salvo por Jesus dentro da casa dele, para abrir as nossas casas. Porque foi só a partir do momento que Jesus convidou Zaqueu para a sua própria casa, que Zaqueu então entendeu o que ele deveria fazer com as outras pessoas, que é se abrir para elas. O texto vai dizer, o versículo 8, então, o seguinte: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes
Mas Zaqueu não recebeu Jesus, foi Jesus que recebeu Zaqueu. Jesus praticou uma hospitalidade radical, fundamental. E dói, meus irmãos. Se a gente for viver isso dói. Essa mulher vai dar tantos exemplos aqui, de como isso mudou a vida dela. De como ela e o marido dela separam parte do orçamento todo mês para irem ao supermercado e junto com as compras de casa, comprarem mais comida diferente, porque eles vão intencionalmente convidar pessoas para almoçarem, jantarem com eles, porque a mesa vai curar as pessoas. Como eles adotaram uma filha de 17 anos. A menina tinha 17 anos. A Rosária foi a 11ª mãe dessa menina, que não ficava em casa nenhuma. Cuidou dessa menina. Se esticou por ela. Essa menina viveu anos com essa família, ficou adulta, saiu de casa e nunca mais deu notícias para a Rosária. Até hoje. Vale a pena ser hospitaleiro? Ou a gente ainda vai nutrir um medo? A gente vai continuar ensinando os nossos filhos que o tapete de casa limpo vale mais que uma pessoa transformada? Eu digo isso com muito temor, assim. Eu sei, e é uma exposição. Eu tenho muito mais predisposição de tentar controlar tudo que está à minha volta, as minhas coisas, do que deixar que quebre e cai suco no tapete. Se Deus quiser salvar alguém através de mim dentro da minha casa. Mas eu quero que isso aconteça, sendo confortável ou não para mim. Porque se eu sou discípulo de Jesus, não importa mais. Não importa mais. Os meus prazeres, a minha vontade. Então a pergunta é, meu irmão, a sua casa é um castelo impenetrável, uma fortaleza, ou é uma despensa? Onde as pessoas podem pegar o que elas precisam. E eu estou te dizendo, as pessoas podem usar a gente. Mas a gente não estaria em posição ruim não, porque elas fizeram isso com Jesus também. Você quer ser parecido com quem? Nas nossas casas, Deus pode operar coisas maravilhosas demais. Maravilhosas demais. Essa mulher fez cópias da chave da casa dela e deu para os amigos dela. Vocês podem entrar na minha casa quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. A minha casa não tem portas para vocês. Ela diz isso, que ela gosta, e ela tem os seus momentos, ela, o seu marido, a sua família, de intimidade, particulares, de privacidade. Mas Deus nos chama a gente ser esticado nesse sentido. Zaqueu abre mão de tudo aquilo que ele tinha construído. E para ele poder retribuir 4 vezes mais, meus irmãos, a dívida, ele tinha extorquido muito mais do que ele precisava, ou que ele devia, se é que alguém devia extorquir alguém, né? A injustiça era muita. A lei de Deus, em Êxodo 22, dizia que alguém que é ladrão deveria restituir no máximo 2 vezes mais, de forma dupla. Ele fala 4 vezes mais. Porque quando Deus entra na nossa casa, as coisas acontecem de verdade. Ele muda o nosso orçamento. A gente deveria, de algum modo, eu sei que as condições são diferentes, específicas, claro. Mas a gente deveria poder tentar viver com muito menos do que a gente ganha, para poder dizer, Senhor, eis aqui uma parte, para além daquilo que eu entrego ao Senhor, para que o Senhor use, para que pessoas sejam abençoadas, transformadas através daquilo que eu estou fazendo, porque a hospitalidade não tem a ver só com a casa, a estrutura, ainda que sim, principalmente, mas tem a ver com o estilo de vida hospitaleiro. As pessoas chegam em nós e são bem recebidas. Elas chegam e a mesa está pronta.
Elas chegam e não se sentem um incômodo. Isso é ser missional. Se nós radicalmente começarmos a viver isso, a gente vai ter um problema maravilhoso, porque esse lugar vai ficar muito cheio, porque o mundo é carente disso. Nós somos, entre nós. Quem são aqueles que Deus pode contar para ser um Deus hospitaleiro como Ele é? Se não com a sua igreja, se não com as nossas casas. A Rosária diz no livro que hospitalidade é para solteiro também, mas é muito mais para casas, com famílias, com um marido e uma esposa, pelo menos, que juntos decidem a organizar o ritmo da sua casa, de modo a priorizar isso na sua rotina. Zaqueu distribui aquilo que ele tem, que ele tinha, enquanto o mundo murmurava do lado de fora. A gente é murmurador ao ouvir a palavra do Senhor dizer uma palavra que para mim me fere, ou nós vamos abrir mão daquilo que a gente tem? E não precisa ser financeiramente, necessariamente. Esse é o exemplo desse texto. Mas é para muito mais além disso. E qual é o resultado? É essa frase, esse versículo glorioso. Se não fosse essa situação, a gente não teria esse versículo aqui, o versículo 10. Porque o Filho do Homem, Jesus explica a sua própria missão. Veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus tem uma missão. E a missão de Deus é a nossa missão. Se a nossa missão como igreja for outra, ainda que boa, não é a missão de Deus. E se não é a missão de Deus, Deus não está comprometido com ela. E a gente vai, no máximo, até a força do nosso braço e da nossa inteligência. Mas a missão de Deus é essa aqui. Está aqui. Ele veio, um movimento de Deus, buscar e salvar quem estava perdido. Ele não só abriu a porta da sua casa, ele saiu dela para chamar pessoas para dentro. Deus é um Deus hospitaleiro. Hospitaleiro. Ele diz para os seus discípulos como uma das suas últimas palavras: eu estou voltando para o Pai. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Na casa do meu Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês. Esse é o ministério do Senhor Jesus agora, nesse momento. Desde quando Ele ascendeu aos céus. É ser hospitaleiro. Deus é eternamente hospitaleiro. E prepara um lugar para mim e para você. Na casa que é dEle. Na mesa que é dEle. Como nós vamos responder a isso? Como igreja, a gente está sendo chamado pela palavra, desde o começo do ano, a exercitar esse tipo de coisa. A começar. Tá bom, irmão? Comece isso, de alguma forma. Comece já, mas comece. Sabe um jeito bom de começar? Candeias. A igreja precisa se reunir em casas. Em casas. Você pode ser um membro de uma candeia, que é acolhido por alguém que abre a sua casa, mas você pode ser. Eu estou dizendo, você pode. Não é difícil. Na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. Precisa ter um coração que abra as portas, que receba com carinho as pessoas. Para criar um ambiente na sua casa, imagina se isso acontecer, onde o coração ferido das pessoas durante aquela semana vai ser tratado. Aquele vai ser o ambiente onde Deus vai curar as pessoas, a sua casa. Como a gente não desejaria isso? A igreja tem esse tipo de ferramenta. Juntos. A gente precisava estar em uma candeia. Todo mundo, gente. É desleal a concorrência de 1 hora de palavra, de culto, para 7 dias.
vivendo a partir das nossas expectativas, achando que o que a gente está pensando dentro da nossa cabeça é a realidade final de como Deus está fazendo as coisas. A gente precisa ser relembrado durante a semana, e isso acontece nas nossas casas, porque Deus está onde o seu povo está. A gente precisa ser mais hospitaleiro e praticar essa hospitalidade que é radicalmente simples. E Deus vai mudar as nossas prioridades. Onde a gente coloca o nosso coração, o nosso tempo. Essa mulher, eu acho que assim, isso aqui é loucura demais. Eu não sei se eu vou conseguir algum dia fazer algo parecido, mas ela liga para os seus vizinhos. Ela diz isso, ela fala, isso é trabalhoso, mas é algo que eu me organizei para fazer durante anos. Eu vou fazer compras no mercado, eu separo um tempo maior, grande, porque eu ligo para ele, vocês precisam de alguma coisa? Eu sei que sua vida está corrida, você acabou de ter um filho. Você que é velhinho, você precisa de alguma coisa para comprar? Eu passo, compro e deixo na sua porta. Ela faz isso. E ela tem ganhado pessoas, centenas para Jesus. E a partir do seu ministério, muito mais para além do que ela imagina. Porque um pastor, lá na internet, viu um texto dela, sem conhecer, não era pastor dela. E resolveu responder e acolher na sua casa essa menina que agora, exponencialmente, abençoa o mundo afora. Com o ministério da hospitalidade cristã. Eu quero ler para a gente terminar essa noite algumas frases que ela coloca no final do livro, pintando um mundo onde a gente poderia imaginar que o Senhor Jesus transformasse pelo acolhimento e pela sua missão. Ela diz o seguinte: imagine um mundo onde todo cristão praticasse a hospitalidade radicalmente simples como anfitrião ou como convidado. Imagine um mundo onde todo cristão desse o dízimo e onde vivêssemos intencionalmente com menos do que ganhamos, tendo o bastante para compartilhar e mudar-se para vizinhanças que precisam mais de nós do que nós precisamos delas. Imagine um mundo onde viver como portador da imagem de um Deus santo significa algo que muda a forma como vemos a nós mesmos e aos outros. Imagine um mundo onde os vizinhos dizem que os cristãos dão as melhores festas da cidade e são as pessoas a quem se deve procurar quando há problemas e questões importantes, sem precisar de um convite. Imagine um mundo onde as crianças da vizinhança, sabendo que os cristãos são as pessoas certas para pedir ajuda quando uma agonia impensável invade suas vidas pessoais ou as dos seus pais. Imagine um mundo onde todo cristão conhecesse seus vizinhos de forma suficiente, bem, para ser uma bênção terrena e espiritual para eles. Imagine um mundo onde o fruto do arrependimento e a prática da hospitalidade marcam as reputações dos cristãos para aqueles que ainda não creem em Jesus, pelo menos não creem no poder que o ressuscitou da sepultura. Imagine um mundo onde ninguém definha em solidão esmagadora, onde nenhuma mulher, homem ou criança abusada sofre sozinho, onde as pessoas levam seus problemas reais e urgentes aos cristãos, que têm a reputação de serem auxiliadores, e onde as vítimas não são ocultadas, perdidas ou esquecidas. Imagine um mundo onde as pessoas temem a Deus mais que aos homens e servem mais a Deus que ao conforto. Imagine um mundo onde ficamos maravilhados com o poder do Evangelho de mudar vidas. Comece em algum lugar, mas comece já. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos arrependemos, Deus. Nos arrependemos. Porque ainda que o nosso coração esteja ligado ao seu, ouvindo a tua voz de tantas formas, a gente muitas vezes não tem trazido isso para a nossa vida. A gente ainda tem separado a nossa vida do reino do Senhor. E o teu reino é um reino de hospitalidade, de acolhimento. O Senhor tem preparado um lugar para nós,
um lugar definitivo para a gente viver, a nossa casa que nos aguarda. O Senhor, como anfitrião, vai nos receber lá. Nós queremos poder experimentar dessa realidade um pouquinho de cá também. Nos ajude, Senhor, a lembrar que esse é o tempo, o único tempo que temos, que nós podemos honrar o Senhor em meio ao cansaço e às dificuldades que nós temos. Esse é o tempo, Senhor, em que eu, na minha correria do dia a dia, posso te honrar. Posso dizer para o Senhor com as minhas ações: eu te amo, Senhor. Ao separar na minha vida coisas que às vezes me custam, para honrar o teu nome. Porque quando o Senhor voltar para me buscar para a nossa casa que o Senhor está preparando, eu não vou precisar sacrificar coisa nenhuma. Mas esse é o tempo onde eu posso vencer o meu medo, a idolatria do tempo, do dinheiro, do conforto, para mostrar para o mundo de verdade que o único Deus, aquele que é Pai de Jesus, é um Deus que acolhe, que recebe, que ama. Que isso aconteça na minha casa, na casa que eu estou formando, na família que eu quero edificar. Que isso seja um princípio para os filhos que virão, se assim o Senhor quiser. E que para a nossa igreja também isso seja verdade. Oh Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que lá em casa não tem nada, literalmente. Eu tenho uma mesa. Mas é por causa dessa mesa que eu quero receber as pessoas. Então, não me deixa ser negligente nesse aspecto. E que aquilo que o Senhor já deu para tantos irmãos aqui também, e que nós dissemos: Senhor, que seja para a tua glória quando o Senhor nos der. E o Senhor nos deu, que seja para a tua glória mesmo. Para a tua glória mesmo. O Senhor nos deu, Senhor. Então não é nosso. É para servir aqueles que o Senhor deu a vida, aqueles que o Senhor ama. É para trazer paz, tranquilidade, tirar um pouco do peso das costas de quem anda tão atribulado. Queremos ser resposta, Senhor, uma igreja em missão. E que por estar em missão e não só virada para dentro, é cada vez mais madura. Porque ela é responsável, como um adulto responsável é mais maduro. Nós queremos ser uma igreja adulta, madura, com casas abertas. E que ali a verdade de que o Senhor é um Deus que veio buscar, procurar o pedido e salvá-lo, se manifeste de forma real. O Senhor ainda age, o Senhor ainda se convida para jantar com a gente na nossa casa, para transformar os nossos planos, para purificar a nossa casa, que está de portas fechadas muitas vezes. Então faça isso. Essa semana, nos dê sensibilidade do Espírito do Senhor que está em nós e que está em ti também. Que isso haja consonância, sim, de olhar para as pessoas e acolhê-las. Receber essas pessoas. Abrir portas, que os vizinhos saibam quem nós somos. O nosso nome. Por que nós somos como somos. Para onde nós estamos indo todo dia. Que eles saibam e que isso seja um testemunho impactante, irrevogável, de que nós somos do Senhor. E isso não tem volta mais. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.